E aí, meu povo, hoje nós vamos conversar sobre esse livraço aqui, Menina Má, do William March, que foi lançado aqui no Brasil, graças a Nossa Senhora da Biblioteca Particular, a editora Dark Side Books, nessa edição bonitona aqui, e que, gente, todo meu amor para esse livro aqui. Então vem comigo logo depois da abertura. Então, povão, vocês estão preparados para assistir ao meu filme de terror? Meu povo, hoje a gente vai conversar sobre esse livrão aqui, esse livro que eu devorei ele, eu engoli esse livro, e é um livro estupendo. Menina Má, do William March. Foi lançado aqui no Brasil pela editora Dark Side Books, nessa edição bonitona aqui, capa dura e tudo mais, tem fitinha de marcar página e tudo mais. Vocês conhecem o padrão de qualidade da Dark Side Books, né, gente? É sempre uma coisa assim estupenda. E, gente, eu tenho uma história bem particular com essa história aqui. Não falo com o livro, mas com a história em si. O livro original se chama The Bad Seed, traduzindo ao pé da letra seria como a semente ruim, a semente má, entendeu? E esse livro, eu conheci primeiro a história através do filme. O filme é de 54 ou 56. O filme aqui no Brasil ficou conhecido como A Tara Maldita. Vocês estão vendo a capa dele aqui. E esse filme, eu assisti ele na minha infância. Eu tinha, sei lá, meus 9 anos, 8 anos, por aí. E naquela época a gente tinha uma TV em preto e branco. Era aquelas TVzonas assim de caixote, sabe? Caixote de madeira. A tela bem pequenininha assim. E para você sintonizar o canal, você tinha que rodar um botão que era bem semelhante àqueles botões de rádio antigo. Que tinha que, quando você rodava assim, ele subia uma anteninha para você sintonizar o canal. Era naquele estilo, televisão nossa. E essa televisão, por ser antiga, ela transmitia tudo em preto e branco. Até mesmo programação que era gravada colorido, essa TV transmitia em preto e branco. E nessa época eu assisti muita coisa, gente. Nos anos 80 e 90, a televisão aberta passava muita coisa de terror. Muita coisa mesmo. E eles passaram, então, eu não lembro que canal que foi, eu acho que foi a Manchete. Mas eles passaram esse A Tara Maldita quando eu era pequeno. E eu lembro de ter assistido esse filme uma ou duas vezes só, bem poucas vezes. Mas eu lembro de ter ficado alucinado com o filme, porque foi o primeiro filme que eu vi uma criança maligna. Uma criança assassina, uma criança diabólica, uma criança do mal mesmo. E eu fiquei fascinado com a história, fiquei fascinado com a Rhoda, que é a nossa menininha aqui. E eu adorei o filme. E foi um filme que ficou marcado assim a ferro quente na minha memória, assim, pra vida toda. Eu sempre gostei desse filme. Depois, quando veio os anos então da internet, da banda larga e tudo mais, a gente infelizmente não tem, até pouco tempo, a gente não tinha esse filme em DVD aqui no Brasil. Então eu fui pelo meio brasileiro, né, e baixei o filme para poder assistir. E assisti esse filme diversas vezes e adorava. Então acabei descobrindo que esse filme é baseado de um livro. Eu fiquei alucinado para ler esse livro. Fiquei totalmente assim desesperado, mas o livro infelizmente só tinha em inglês. Então eu acabei desistindo da ideia, porque tipo, quem que vai trazer um livro da década de 50 aqui pro Brasil de terror com esse tema de criança maldita? Editora nenhuma vai fazer isso. Mas não é que a Dark Side Books fez isso. Essa edição aqui eles lançaram em Carmen Parmo, que eu tô procurando aqui a data do lançamento da edição brasileira da Dark Side Books. Eles lançaram essa edição em 2016. O livro é de 1954. E quando eles trouxeram essa edição, esse livro pra cá, gente, sabe quando dá aquele quentinho no coração que você chega até a palpitar assim? Foi o que aconteceu comigo. Na hora eu tive que pegar esse livro, eu tive que ler e tudo mais. Só que eu acabei não lendo na época. Eu só fui ler esse livro então essa semana. E como eu disse pra vocês, eu devorei o livro. Eu peguei o livro para poder ler, era umas 10 horas da noite mais ou menos. E eu fui lendo, e eu li até a página 210. Fui dormir 1 hora da madrugada.
Se eu não tivesse ido dormir, eu terminaria o livro, porque ele tem nessa edição aqui 260 páginas, ou seja, ficaram faltando apenas 50 páginas para poder ler. Ou seja, mais um livro que dá para poder ler assim em uma sentada só, em um só dia. E é um livro estupendo. Eu tô falando aqui minhas experiências pessoais com essa história, mas eu não tô falando do que se trata o livro, né? Então, nós vamos ter aqui um terror psicológico. Nós vamos ter um terror envolvendo crianças malditas. Vocês já podem imaginar através dessa capa, né, gente? Que a Dark Side Books fez assim magistralmente. E nós vamos ter então a família Penmark, que é composta pela mãe, a Christine, pelo pai, o Fensworth. Penmark. Gente, eu esqueci o nome do pai. É porque ele não é importante na história. E nós temos a filha deles de 8 aninhos, a pequena Rhoda Penmark. A Rhoda é uma menina perfeitinha, usa sempre a franjinha muito bem penteadinha, consegue fazer suas próprias tranças sozinha. O quarto dela é impecável, tudo no seu devido lugar. Ela gosta sempre de vestir vestidinhos rodadinhos, muito bonitos. De acordo com a mãe dela, ela nunca se suja e nunca rasga nenhuma peça de roupa. Ela é muito organizada, muito centrada, muito focada, muito inteligente, mas ela é fria. Ela parece não demonstrar sentimentos, a não ser que esses sentimentos que ela demonstre venham para o bem dela. Como, por exemplo, ela vai ganhar algum presente de um pai ou de algum vizinho, de algum amigo. Aí ela se desmancha para aquela pessoa e fala que ama muito aquela pessoa. E dá o famoso sorrisinho dela, que tem uma covinha de um lado só do rosto. E faz suas reverências e tudo mais. Mas tirando isso, ela é bastante concentrada e na dela, sabe? Bem fria. E acontece então que a história vai se passar na década de 50 também. Essa família Penmark acabou de chegar nessa cidadezinha aqui. E eles vão matricular a filha deles na escola particular das Irmãs Ferm. As Irmãs Ferm são 3 mulheres solteironas e tudo mais que comandam essa escola particular. É uma escola bastante renomada da região. É uma escola bastante cara e tudo mais. E eles conseguem colocar essa filha deles lá nessa escola. E essa escola, todo ano, eles dão um tipo de piquenique à beira da praia. E esse piquenique já acontece há muitos anos, já é uma tradição e tudo mais. As crianças vão para poder se divertir, esse tipo de coisa. Mas acontece um acidente terrível nesse piquenique. Antes desse piquenique acontecer, estava tendo um concurso de caligrafia. A melhor caligrafia da escola, a criança com a melhor caligrafia da escola, iria ganhar uma medalha, um pingente, sabe, um broche com os seus dizeres, melhor caligrafia da escola e tudo mais. E a Rhoda cobiçava muito isso. Ela treinou assim por dias a fio, fazia aquela caligrafia linda, bonita e tudo mais. E ela tinha, porque tinha certeza que ela ia ganhar. Mas acontece que o pequeno Claude Dangle acaba ganhando no lugar dela. E ela não aceita isso, ela fica revoltada com isso, ela fica... Sabe, ela não quer aceitar que ela perdeu esse concurso pra ele. E não é que nesse bendito desse piquenique, esse menino acaba morrendo? O corpo dele é encontrado, então, nas docas, na praia, boiando lá, morto, com marcas de machucado na testa e nas mãos. A polícia alega, então, que ele caiu lá e que o corpo dele tá com essas marcas porque ele ficou batendo com a cabeça, então, no cais, nas docas. Acabou se machucando, mas morreu afogado. E acontece então que a medalha desaparece. Ninguém sabe onde é que está a medalha. E o guarda que estava de olho nas crianças afirma que viu a pequena Rhoda minutos antes do Claude Dangle desaparecer e ser encontrado morto lá na praia. E a história vai seguir a partir daí então, sob o ponto de vista da mãe, a Christine, cada vez mais desconfiada que a filha dela, que a Rhoda, não é uma criança normal. Ela já tinha certeza que a Rhoda era diferente, mas agora ela tá com pensamentos perturbadores. Ela acha que a Rhoda, na verdade, é uma pequena psicopata. E ela começa a fazer então ligações com o passado e com mortes esquisitas que aconteceram ao redor da Rhoda. Um cachorrinho que morreu caindo lá de cima da janela aqui.
uma velha vizinha que morreu num acidente suspeito caindo da escada, e esse tipo de coisa. E todos esses acidentes e mortes a Rhoda estava envolvida. E eu paro de contar a história por aqui. É um livro bem rápido, como eu disse, tem 260 páginas. É um livro de leitura muito rápida. É um livro que você consegue ler assim em uma noite chuvosa de raios e trovões aí. É um livro incrível. O William March escreve muito bem. Você consegue então perceber a clareza com que ele vai desenvolvendo seus personagens. A Christine, que é a mãe da Rhoda, ela é um personagem extremamente rica. Você consegue perceber o quão bem ele desenvolveu sua personalidade, o seu passado, né, o seu background. Tem uma reviravolta no final. No final não, eu acho que uns 70% da história, que envolve a Christina, que é a mãe da Rhoda, e o passado dela. E é muito bem amarrado isso, muito bem desenvolvido, muito bem feito. Você fica de boca aberta e até mesmo para e pensa, ah, então é por isso que isso está acontecendo. Muito boa sacada do autor. A narrativa dele é uma narrativa gostosa de ler, sabe? É uma narrativa que vai situando você assim ao longo da cidade, dos costumes do pessoal da época. Os vizinhos, tem uma vizinha aqui que é a Monica Breedlove, que ela mora no andar de cima ao deles, que eles moram num apartamento. E essa Monica Breedlove, ela é uma senhora dos seus pouco mais de 60 anos, e ela tem todas as suas peculiaridades. Ela gosta muito da Rhoda e tudo mais, e ela tem todo o seu jeito de falar e tudo mais. Você vai perceber então assim um desenvolvimento muito bom dos personagens. O William March é um baita de um escritor, ele escreve demais. Eu assumo que a história ela é um pouco lenta. Eu não digo que a narrativa é lenta. A narrativa não, a narrativa você lê assim super rápido. Mas os primeiros fatos que vão acontecer na história assim de relevantes acontecem lá pela página 80. Ou seja, eu acho que uns 50%, uns 40% do livro. Então se você tem pressa para as coisas acontecer, se você é aquele leitor que não tem paciência para poder se prender na história, para poder esperar acontecer as coisas, você vai ficar meio que angustiado porque o trem tá demorando. Mas chegou na página 80, o livro deslancha e vai acontecendo uma coisa atrás da outra, e começam as suspeitas da mãe, aí começa todo esse mistério ao redor da pequena Rhoda, e você vai percebendo que a menina é esquisita, e gente, ó, é um livrão, é um livrão. E eu tenho que recomendar então pra vocês mais uma vez aqui o filme. O filme eu não sei se é de 54 ou de 56, eu acho que é de 56, né, porque o livro é de 54. Então o filme de 1956, A Tara Maldita aqui no Brasil, The Bad Seed, o nome original. O filme é estupendo também, o filme é extremamente fiel ao livro. Se você gostou do livro, você vai amar o filme. Se você amou o filme, você vai amar o livro, porque o livro e o filme são extremamente fiéis, exceto o finalzinho. Sabe, os últimos 2 minutos do filme, se o filme tivesse acabado assim, sem esses 2 minutos, ele ia ser idêntico ao livro. Mas os últimos 2 ou 3 minutinhos do filme é diferente. Eu acho o final do livro mais perturbador, mais pessimista. Não que o filme tenha um final assim feliz para sempre, não. O filme também tem um finalzinho bem pesado, mas o livro é mais forte nesse quesito. O filme tá cheio de atuações espetaculares. A menina, a Pat McCormack, que faz a Rhoda no filme, gente, pra vocês terem uma ideia, ela foi tão bem que ela concorreu ao Oscar de melhor atriz. E ela tinha 10 anos na época que ela fez o filme. Gente, 10 anos concorrendo ao Oscar. Gente, é talento demais, né? E ela tá espetacular. O olhar gélido que ela tem, assim, com as pessoas. O jeito dela interpretar, ela manipular as pessoas ao redor dela. Gente, ela tá perfeita. E a mãe dela, a atriz que faz a mãe dela, gente, eu esqueci o nome da atriz, mas ela tá espetacular, ela tá incrível, ela tá muito boa também. Você compra o desespero da mãe, você compra a situação ruim que a mãe tá passando ao viver tudo isso. Ela tá uma atriz espetacular. O filme é muito, muito, muito bom. Se der, eu vou tentar colocar pra vocês aqui então o trailer do filme pra vocês conferirem.
like you're kind of lonesome with that soldier boy of hers gone. I wish she were mine. Every time I look at her, I wish I had just such a little girl. This has been a terrible tragedy for Mrs. Daigle as she's lost her only child. That know-it-all Monica Breedlove. I don't think nobody knows anything but her. He has the mind of an 8-year-old, but he's managed to produce a family, so I keep him on. Give me those shoes back. Oh, no, I got them shoes hid where nobody but me can find them. Better give me those shoes. They're mine. Give them back to me. I believe you did it. What'll you give me if I give you a basket of kisses? I'll give you a basket of hugs. I'll miss your hugs. Well, I'm not letting the slightest degree relevance when she's told. If you don't mind me being presumptuous. I had a long talk with that guard since I saw you last. And that was a long, interesting conversation. He said he saw Rhoda on the pier just before Claude was found among the pilings. She knows something, all right. Did you have anything, I don't care how small it was, did you have anything to do with the way Claude got drowned? What makes you ask that, Mother? Now look me in the eye and tell me the truth, because I must know. No, Mother, I didn't. You're not going back to the Fern School next year. They don't want you anymore. Okay. I'm going to call Miss Fern and have her come over here. You think I lied to her? You did lie to her. But not to you, Mother, not to you. You know something? Miss Fern dyes her hair. And Rhoda's a sweet, perfectly sound little girl. Father, is she? Run, Daddy. Next to Daddy, you lift me up best. Why do you look at me? I just want to see your face. Então, e também teve o filme. Esse livro foi adaptado também agora em 2018 com o nome de mesmo filme, né? The Bad Seed. Esse filme tem a... Gente, eu esqueci o nome da atriz. Então, mas tem aquela menina que participou então da Residência Hill, A Maldição da Residência Hill, aquele seriado fenomenal da Netflix. E ela tá lá fazendo o papel da Rhoda. Nesse filme ela se chama Emma, a Rhoda. Mas o filme eu não gostei muito. Eu achei o filme fraco. Sabe aquele filme que tem cara de supercine? Aquele suspense de supercine? Bem rasinho, bem... Tem umas cenas bem explícitas, digamos assim. Algumas cenas assim fortes no filme. Mas tirando isso, eu não gostei do filme. A atuação da menina que faz a Emma, a Rhoda, mas no filme colocaram como Emma, tá espetacular. Ela tá assustadora também. Mas tirando isso, é um filme bem fraquinho. Então eu não recomendo esse filme de 2018. Eu recomendo mais o livro mesmo, né? E o filme de 56, que esses dois ali são imbatíveis. Gotcha, your favorite. Thanks, Daddy. What would you give me for a basket of hugs? A basket of kisses. A basket of kisses. Oh my God! Basket of kisses. Basket of kisses. Basket of kisses. E a minha nota para essa obra espetacular aqui é de 5 corujinhas. É um baita de um livro, livrão mesmo. Todo mundo tem que ler, recomendo demais. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o dedão pra cima aí e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!